deputado federal Zucco. A gente vai entrar com ele direto do Palácio dos Bandeirantes e ele está com o Bolsonaro. Queria dar bom dia. Bom dia, Bolsonaro. Bom dia, Zucco. Tudo bem? É contigo, cara? É contigo aqui. Eu não tô sabendo que tá no ar aí. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Bolsonaro, queria ouvir... Bom dia, tudo bom? Queria ouvir de vocês o balanço da manifestação de ontem. A imprensa internacional inteira repercutiu, Bolsonaro, a sua participação, a participação de milhares, centenas de milhares de brasileiros. Milhões, claro, exato, é óbvio. Para de ser igual a Rede Globo! Mas eu queria ouvir vocês. Primeiro, como foi aí um dos autores, né? Não foi só eu, foi o Silas Malafaia, foi o Tarcísio, foi o Zucco que está do meu lado. Eu não quero fazer um balanço daquilo que eu me apresentei. Esse balanço é com vocês. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder se dirigir à população, né, como um todo, para mostrar o que o Brasil precisa, né? E falamos da importância da liberdade, do Estado Democrático de Direito. Ali se formar todo mundo ali. O Tarcísio foi muito bem, inclusive, falando do que nosso governo fez ao longo... Não foi 4 anos, foram 2 anos, porque 2 anos foi pandemia e guerra. Nós praticamente não trabalhamos, mesmo com 2 anos, o que foi feito. E o brasileiro entendeu, né? Já vem entendendo. Quem não gostava de política, quem achava que todo político é igual, né? Que realmente o futuro do Brasil está nas mãos da classe política, acima até dos outros poderes, porque o poder mais importante é o legislativo, tá? E ele dá um norte para a gente, tendo em vista a procuração que é dada pela população através do voto. E ninguém tem o que nós temos, tá? Já bati muito nessa tecla. Então, acho que o mais importante disso tudo é que o Brasil, cada vez mais, está ciente de quem ele é e onde pode chegar. Eu queria... Adrilles, você tem uma pergunta para o Bolsonaro rapidinha, que eu sei que eles estão ocupados. O Zucco só abriu aqui a live para a gente. Sim, presidente, a gente viu ontem, e a gente estava comentando aqui, que a manifestação não é apenas em seu favor. É em favor, o senhor é um símbolo da direita brasileira, o maior símbolo, mas o senhor é símbolo também de que não só o senhor, mas todo o espectro da direita, de conservadores, de um espectro político da nação, está sendo presa, censurada, perseguida. E eu queria que o senhor falasse para todas as pessoas que não é só o Bolsonaro que estava no coração de 1 milhão de pessoas, estava também. Mas a liberdade está sendo solapada por gente que fala em democracia e que está solapando a democracia. Eu queria que o senhor expandisse essa ideia, esse ideal que foi transmitido na Paulista ontem, de que a liberdade está sendo caçada. Não é só o senhor ou o que se chama de bolsonarismo no país. Olha, se eu não me engano, eu falei ali que eu não era a pessoa mais importante. O Brasil é que está em jogo, o seu futuro, o seu destino. Eu sempre costumo falar, né, que, me dirigindo a quem está na minha frente, que somos todos iguais e lutamos pelos mesmos ideais. Não é por mim. Eu não sei o que acontece, o povo gosta de mim, uma parte considerável, e a gente procura falar com o coração para essas pessoas. A soberba não sobe a cabeça da gente. Não existe aqui, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho que ser... É para mim o movimento. Não foi para mim. Eu convidei o pessoal para ir à Paulista para termos uma fotografia para o mundo. Porque fora do Brasil, a nossa imagem não é boa nesse aspecto político. E cai no meu colo essa questão, tendo em vista há muitas mentiras, né, o tal do fake news, se divulga aqui dentro. Você pode ver, quando fizeram a terceira busca e apreensão lá, que chegou na minha casa em Mambucaba. Bolsonaro foge de barco. Quando a imprensa publica isso, mesmo você, 4, 5 anos depois, desmentindo com fatos, né, isso já rodou o mundo todo. Sempre fica na cabeça de alguém que eu sou fugitivo. Um investigado é fugitivo. Onde, na verdade, é exatamente o contrário. O outro cara não é fugitivo porque ele sabe o que aconteceu, né? Então, Adriles, gosto de você. Espero que não queime teu filme e falar isso aí, que eu gosto de você. Também gosto, tá do lado aí o Neguinho Holiday também, pô. Também gosto do Neguinho Holiday. Do Superman também, tá o Superman aí, tá? Então, o que nos une é um sentimento. Cada um tem, individualmente, né, as suas necessidades, né, os seus desejos, né, os seus prazeres. Agora, na política em si, se você não tiver, né, pátria, família, liberdade, para quem é cristão, Deus, você não vai a lugar nenhum. É isso que a gente prega. Quando eu falo em bolsonarismo, eu fico constrangido. O que é bolsonarismo? Não existe. Eu fiz um decálogo, até, né, quando conversei com o Valdemar da Costa Neto, eu fiz um decálogo. Valdemar, o que tu acha desse aqui? Ele já está aprovado, mas você nem leu. Nós botamos lá o que é um decálogo. Não existe isso aqui que nós defendemos. A Constituição, a família, a vida desde a concepção, não liberar drogas, o legítimo direito à defesa, a propriedade privada. É uma coisa você pegar alguém de esquerda, a não ser que ele seja um mau caráter, né? E falar do decálogo. O que você acha? No mínimo 8 ele concorda daqueles itens. Então nós temos o mesmo norte. Agora, o que acontece? Se faz o tempo todo, se profaz a busca dessa união, a time começa a continuar tirando no outro e não temos o norte. Até o pessoal da esquerda no Brasil, eu vejo muito internet aqui, né? Os caras não sabem o que querem, o eleitor não sabe o que quer. Quem está no topo do poder sabe que ele só sobrevive graças às benesses do Estado. Até costumo dizer muitas vezes, né? Uma pessoa, por exemplo, que é carnívora, não vai virar herbívora. O brasileiro, o homem, o ser humano, tudo bem. Mas um animal que é carnívoro não vai virar herbívoro nunca. É o que acontece com a cúpula da esquerda no Brasil. Qual é a cadeia alimentar deles? É o Estado, é o dinheiro público. E para continuar lá, eles têm que mentir, têm que enganar, têm que falar que vai dar picanha, vai dar cervejinha. Tá? E muita gente, coitado, né, acredita nisso. É como a gente vê, de vez em quando, alguém da própria imprensa, né? O Brasil vai mudar, o povo vai voltar a viajar de avião, andar, o aeroporto vai virar rodoviária. Os caras acreditam. Porque o ser humano é levado a estímulos de facilidade, de prazer. E não existe um prazer duradouro, tá? Prosperidade, se não tiver o suor do teu rosto pelo chão. Não tem como. Alguns acham, viu? Esse cara que está na presidência, né?
22, se não me engano, ele falando, eu vou rodar 300 bilhões de reais na Casa da Moeda. Eu lembro na época reagir, falei, olha, em vez de rodar 300 bilhões na Casa da Moeda, faz uma filial de uma Casa da Moeda para cada prefeito, dos 5.700 prefeitos, cada um tem uma filialzinha da Casa da Moeda do município, ele bota para rodar o papel lá, e vai dar tudo certo, é uma maravilha. Tá? E longe de estar na cúpula da esquerda, né, com uma rara exceção, tem alguns, até que eu tenho visto alguns de esquerda da cúpula lá dando declarações, que eu fico realmente, poxa, esse cara aqui não está todo perdido, não. Né? É que essa cúpula aí, pô, não tem o interesse de ajudar a população. Longe disso aí. É apenas permanecer no poder. Olha o estrago que o Lula fez perante o mundo com essas declarações absurdas sobre Israel. Não tem comentário. Eu nem vou falar aqui o que aconteceu lá, no ataque lá do Hamas, que a gente não consegue entender como é que um ser humano, aquele cara não tem ser humano, né, tem um cérebro, age dessa maneira. Não tem cabimento. Agora, o Brasil, né? Está vendo aqui, quando fica discutindo besteira no Brasil, as escolas não formando nada. O mundo lá fora evoluindo. Tá? Lá está a tecnologia. Tá uma industrialização de quarta geração. Nós vamos ficar fazendo o quê até quando? Vivendo de commodities, vivendo de exportar, por exemplo, recursos minerais a preço sem trabalhar isso daí. O agro pode acabar um dia, não vai acabar. Vai exaurir a terra, podemos ter problema. O mundo cresce, a casa dos 50 milhões de habitantes por ano, mais ou menos. Não podemos continuar vivendo dessa maneira, exportando café, importando cápsula que compensa a exportação, exportando certas coisas, certos minerais, cuja impureza, outros minerais mais raros, cobre o valor daquilo que eles pagaram para nós. É uma visão de futuro que a gente vinha fazendo no governo. Quem teve um ministro da Ciência e Tecnologia do padrão de Marcos Pontes? Ninguém teve. Da Agricultura, Tereza Cristina, não teve. Da Economia, um Paulo Guedes. Tá? Da infra como o Tarcísio, não teve. Tá? Agora, por que eles conseguiram trabalhar? Primeiro que eu dei carta branca para os caras. E qual foi a orientação? Quando uma pessoa vai te procurar aqui para um problema, ela tem que te procurar uma vez só. Por que uma vez só? Porque vai ser resolvido o problema. Esse é o marco que nós deixamos, isso fica no seio da população. Tem muita coisa para falar para vocês, mas a live é de vocês. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Bolsonaro. Eu sei que o Zucco está com vocês aí no Palácio do Governo e foi meio de improviso, mas a gente adoraria te receber aqui no Fio Diário com uma entrevista exclusiva. Tá okay. Sem o holiday. Pessoal, deixa eu só falar em primeira mão para vocês aí, a pessoa, além de formar líderes, não vai falar ainda? Não é da viagem, não. Não. Então vocês esperem que vai ter uma notícia muito boa aí daqui a pouco. Valeu, tá bom? Mas um grande abraço, parabéns aí a todos pela cultura, viu? O Holiday aí já virou peixe do 01 aqui. O Adrilho também, super-homem. Vou fazer um DNA no Holiday, ele é filho do Era Negão. Gente, foi um grande evento aí, que vocês todos acompanharam em todas as manchetes de jornais. Tá um retrato lindo do país. Holiday, o Era Negão é tua mãe, eu não sou teu pai, não. Não adianta, esse é o Bolsonaro, não adianta. Gente, um abraço, obrigado por tudo, viu, Marcão? Tamo junto, tá? Obrigado, tamo junto. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, um grande abraço, gente. Valeu, Zucco. Um abraço, bom trabalho pra vocês. Então, vocês podem ver, né? Esse é o Bolsonaro, né? Completamente espontâneo, recebeu a gente aqui, a gente nem esperava que ele fosse participar do show da manhã. Fantástico, foi muito bom ter essa participação dele. E eu acho que agora a gente pode trabalhar algumas pautas, porque você vê, né, Adriles, o Bolsonaro, e acho que você estava fazendo um comentário, acho legal você concluir esse comentário, mas o Bolsonaro deixou claro isso, que transcende a pessoa dele, transcende a imagem dele, essa mobilização popular, que não só agora demonstrou uma inexistência desse medo irracional, como também uma projeção para futuras manifestações. Vamos lá. Bom, eu estava falando exatamente isso e perguntei ao Bolsonaro exatamente sobre a manifestação não ser em torno dele. Porque se o Bolsonaro é um símbolo da direita, símbolo do conservadorismo, do cristianismo, do liberalismo, ou seja, todo o espectro que se chama direita no Brasil, ele também é um símbolo de perseguição de pessoas que estão sendo perseguidas, censuradas, desmonetizadas, financeiramente arruinadas e presas, em nome da suposta defesa da democracia. Sendo que, acusando-o da projeção da possibilidade inconsciente de um golpe, estão prendendo, massacrando e perseguindo outras pessoas. Ou seja, aqueles hoje, juízes carrascos, que mais falam em defesa da democracia são aqueles mesmos que, demagogicamente, estão destruindo e solapando a democracia. Então, a manifestação na política ontem, na Paulista ontem, foi pela liberdade e pela democracia, da qual Bolsonaro é um símbolo e também símbolo da perseguição. E aí, essa ditatóga que se colocou, travestida de defesa da democracia, colocou uma espécie de autocensura e um medo no inconsciente coletivo das pessoas, que as pessoas tinham medo exatamente de ir às ruas. Agora, sobretudo, tem uma dicotomia que é muito complicada e ambígua no Brasil. Né? Ambígua não, porque ela é óbvia. Por quê? Os eleitores do Lula onde estão? Estão morando nas urnas eletrônicas? Agora, os eleitores, entre aspas, de Bolsonaro, e aqueles que talvez nem sejam eleitores de Bolsonaro ou simpatizantes de Bolsonaro, que são defensores da verdadeira democracia e da liberdade, aparecem às centenas de milhares, aos milhões, diante de um homem que é perseguido político, que é perseguido pela ditadura que a gente vive, em nome da perseguição, do combate à perseguição de outras pessoas no espectro político da direita, que estão sendo censuradas, estão sendo presas, em último caso, estão sendo mortas, como o Clérison Pereira da Costa.
Ou seja, Bolsonaro não é uma persona apenas. Ele é uma ideia. É a ideia da defesa da liberdade, da democracia, da Constituição. E todas as pessoas ontem, as centenas de milhares, talvez milhões de pessoas na Paulista ontem, são defensoras da real liberdade e da real democracia nesse Brasil que se transformou numa ditadura. E eu quero aproveitar agora, a gente tem essas pautas que envolvem a manifestação, a perseguição do judiciário, da imprensa. Antes, eu só queria fazer uma chamada aqui para o pessoal que está nos assistindo. A gente está com quase 18 mil pessoas ao total. Queria agradecer do coração a audiência de vocês. O Fio Diário é uma plataforma nova. A gente começou em abril do ano passado, já estamos batendo quase 230 mil pessoas inscritas no nosso YouTube. Só que o YouTube é nossa vitrine. A gente tem vários programas, não é só o Show da Manhã. A gente tem o Adrilho sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Eduardo em Campo, tem Descansa Militante, que é um programa também da Duda. Vai ter programa novo de política e economia com Bruno Musa. Vai ter programa com Rafael Satia. Tem muita coisa que a gente está abrindo, Correspondente em Brasília. Tem muita coisa legal. A gente quer se tornar um grande canal de comunicação, uma plataforma agregadora. Só que o conteúdo fica exclusivo para assinantes se a gente usa o YouTube como vitrine. Então, a gente ainda não consegue ter recurso suficiente para tocar todos esses programas só com os assinantes. A gente vai fazer uma grande campanha de assinantes, vocês vão ver nas redes sociais, em todos os lugares, nos e-mails. Mas, por enquanto, a gente está pedindo uma ajuda para vocês pelo Pix do Fio Diário. A gente colocou uma meta de R$1.000 por dia. E o e-mail é a nossa chave Pix, contato@fiodiario.com. Então, a gente tem essa campanha diária que a gente faz para conseguir custear filmmaker, social media, o pessoal que trabalha no bastidor, um pessoal muito competente, que está conseguindo fez ontem uma cobertura maravilhosa. Vocês vão ver os vídeos que a gente fez, as fotos do dia 25. Magnífico, artístico o negócio. O pessoal tá muito bom. Mas para isso a gente tá pedindo essa ajuda de vocês, porque eu acho que agora não vai parar, viu, pessoal? Eu realmente tô esperançoso que as manifestações vão continuar. E se esse pessoal ousar prender o Bolsonaro, eu tenho certeza que as pessoas vão voltar para a rua para se mobilizar ainda com mais força contra esse sistema. Então por isso que a gente acha importante um canal de comunicação agregador, para trabalhar com vocês, para vocês. A gente só existe por conta de vocês e da ajuda de todos vocês. Então, quem puder ajudar, a gente passar por essa fase, ajuda bastante. Diga, Adrilho. Marco, só um adendo. Não vamos esperar o Bolsonaro ser preso. Não, eu sei. Oxalá que esse movimento seja, com a ajuda do Bolsonaro, todas as autoridades, todo mundo, que seja um movimento que faça exatamente as pessoas saírem de casa, porque o medo acabou. As pessoas percebem de maneira ordeira, com proteção da polícia, que a direita é a mais pacífica possível na regimentação de movimentos populares pela liberdade e pela democracia. Enfim. E eu vou falar uma coisa pra vocês, depois da manifestação, o Bolsonaro deu a primeira entrevista pra gente. Olha que loucura isso, que sorte que a gente teve. Queria agradecer de coração o Zuco. Sensacional. Queria agradecer de coração o Zuco, o presidente Bolsonaro. Vocês, estão no nosso coração e a gente vai continuar nessa luta. Mas vamos lá. A gente tem que passar aqui para uma segunda pauta. Vamos colocar a Márcia Tiburi para vocês. No coraçãozinho de vocês, a Márciazinha. Márcia Tiburi falou: é uma gente muito feia. Uma neocafona transbordante. Um neocafona transbordante. Comenta a Márcia Tiburi sobre manifestantes bolsonaristas. Sim. Eu acho que essa foto exprime muito bem. Põe a foto de novo. Põe a foto de novo da Márcia Tiburi. Mas mais do que isso, Holiday, a Márcia Tiburi falando da cafonada, e acho que ela não tem nem como falar de cafonagem, vocês viram a foto. Aí tem os especialistas de internet. Chuto que a manifestação hoje deu 80 mil pessoas, algo perto disso. O grupo da USP calcula isso muito bem. Na vitória do Lula tiveram 58 mil pessoas no mesmo lugar, saberemos em breve. Cada vez mais, Holiday, a gente vê esse pessoal perdendo credibilidade. É a mulher mais cafona da face da terra, chamando pais, mães, avós, crianças de cafona, ofendendo toda uma multidão de pessoas que estavam lá defendendo Israel, defendendo a liberdade. Cara, é uma loucura isso, Holiday. Cara, e o mais bizarro disso tudo é que, assim, aquela manifestação, acho que a gente ainda vai falar sobre números, mas ela foi, de acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, a terceira maior da história de São Paulo, perdendo somente para as manifestações do impeachment e das diretas já. Quer dizer, aliás, depois do impeachment e da direta já, não houve nenhuma outra manifestação tão grande quanto essa, ou seja, foi um momento absolutamente histórico. Só que, evidentemente, que diante da grandeza deste momento, a esquerda ela fica sem argumentos, e aí resta essas declarações da Márcia Tiburi. Tudo bem que eu, por exemplo, não sou um dos mais bonitos que estava ali na manifestação, mas o que ela está tentando dizer ela quer ofender não somente aqueles que estavam lá ontem, mas ela quer ofender pelo menos 30% da população que se identifica fortemente com a liderança de Bolsonaro. Isso para falar daqueles que se identificam fortemente, porque se a gente for falar daqueles que são antipetistas, e que também enxergam ou enxergaram em Bolsonaro nas eleições uma saída para se libertar desse estado de coisas, nós estamos falando de literalmente mais da metade do país aí, ou pelo menos metade do país, que são os 50 milhões de votos que ele recebeu. Ou seja, não é pouca coisa, não tem como você deixar de lado essa multidão que o segue e o segue justamente porque ele acabou personificando esses ideais que a gente durante tanto tempo buscou alguém para canalizar. Agora, uma coisa é importante de se dizer aqui, a partir desta manifestação, como vocês bem disseram, aí as pessoas vão parar de ter medo de se manifestar. E acredito que essas manifestações, a partir de agora, elas vão acontecer independentemente das convocações do Bolsonaro. Algumas maiores, algumas menores. Mas fato é, a partir desse momento, nós começamos a retomar a nossa rotina de manifestações que nós tínhamos, por exemplo,
em 2015 e 2016. E foi esta rotina, foi esta roda girando ali constantemente, incomodando as autoridades, demonstrando esse incômodo ao redor do país, que fez com que as coisas começassem a mudar. Ontem nós fizemos uma manifestação somente na Paulista. Agora eu acredito que nós vamos começar a pipocar de manifestações pelo país, e aí não adianta falar que é gente feia, que é gente bonita, o que importa é que é muita gente, e é muito difícil você ignorar muita gente na rua. Mas é muito legal, Duda, olhar para isso, porque é a expressão máxima da cabeça odiosa de um militante esquerdista. Ele só que olha isso, né? Dá pra ver que a Márcia Tiburi usa a expressão gente cafona, feia, sendo ela uma das pessoas mais horrorosas que eu já vi na minha vida. Essa mulher aí, você quer espantar mal olhado, você imprime uma foto dessa mulher e coloca na porta da sua casa, que daí espanta tudo, até maldição. Mas o negócio é o seguinte: os argumentos ad hominem são usados o tempo todo pela imprensa, né? O Bolsonaro é o fascista, é o genocida, os bolsonaristas são... Então, eles ficam toda hora fazendo essa adjetivação, só que a origem dessa adjetivação é essa campanha difamatória Jardim de Infância, que o Brasil 247 faz feliz da vida. Perfeitamente, Marco. O argumento ad hominem, para quem não manja, o que é? É quando você está numa discussão e ao invés de você atacar o ponto da pessoa com quem você está debatendo, os argumentos daquela pessoa, as ações daquela pessoa, você ataca o indivíduo em si, né? Por isso que, por exemplo, chamam o Bolsonaro de fascista, mas não chamam ele de corrupto, né? Porque não existe caso de corrupção. E fascismo virou um termo tão abstrato, né, que hoje em dia é um mero adjetivo. E é isso que eles fazem. A mídia brasileira, seja o Brasil 247, seja o Metrópolis, o Estadão, o Povo, o Globo, toda a mídia marrom brasileira, todo esse consórcio, eles apelam para isso o tempo todo. A Márcia Tiburi está dizendo que os manifestantes são feios, sendo ela mesma uma pessoa horrenda, porque é o que sobrou para ela falar. É o que sobrou. Ela não pode dizer que os manifestantes são agressivos. Ela não pode dizer que os manifestantes são antidemocráticos. Ela não pode dizer que eles são baderneiros. Ela não pode dizer que eles são comprados, né? Ela não pode dizer mais nada. A única coisa que restou para ela é dizer, tá, então, o que eu posso dizer? Vou dizer que eles são feios. Uau, vou dizer que eles são feios. E é engraçado porque isso vem de uma mulher que é o estereótipo feminista cuspido e escarrado e que vive reclamando de padrões de beleza, de patriarcado, disso e aquilo, porque nós temos que nos livrar das amarras dos padrões capitalistas opressores patriarcais. Porque beleza é relativa, porque o padrão de beleza capitalista oprime as mulheres, mas na primeira oportunidade que ela tem, ela chama as pessoas que ela não gosta de feio. Isso me lembra muito, por exemplo, o que foi feito com o Bolsonaro recentemente, com, vamos supor, o caso da baleia. Não tinha mais nada para eles tentarem usar contra o Bolsonaro, para tentar torrar a imagem dele. Mas nada. Não sobrou um resquício de coisinha para eles investigarem. O que eles decidiram fazer? Não, Bolsonaro agora é um assediador de baleias. É isso. Eles se apegam ao último absurdinho que eles conseguem encontrar. Por quê? Porque eles não têm nada contra a gente. Esse é o ponto. Eles não têm nada para usar contra os manifestantes, nada real para usar contra os manifestantes. Inclusive, já tem muitos esquerdistas que quis vir com aquele papo de a manifestação flopou e tudo mais. E até Felipe Neto veio dizer que não, galera, não flopou. Não flopou. Pode até não ter sido gigante, mas pequena não foi. Então, eles estão sem ter o que falar. Eles estão sem ter, porque foi uma manifestação que, embora eles jamais vão reconhecer isso, juntou, no mínimo, 1 milhão de pessoas. Para mais, para muito mais, 1.500.000, 2 milhões, sei lá. Eles nunca vão admitir isso. Mas eles não podem dizer que foi pequena, eles não podem dizer que foi agressiva, eles não podem dizer que foi suja, que foi comprada, que foi financiada, que foi antidemocrática, eles vão dizer que foi feia. E isso, a gente devia ficar feliz de ver a Márcia Tiburi, que é um grande nome da esquerda, dizendo, eles são feios, olha lá, são feios, hahaha. Porque só o que sobrou significa que ela tá num desespero tão grande, que ela teve que descer tão baixo a ponto de dizer que são feios. E vale lembrar que a Márcia Tiburi é aquela que diz que existe lógica no assalto, né? Então também já não tem credibilidade nenhuma pra falar sobre nada. Mas, Adriles, queria te ouvir a respeito disso, porque, cara, é impressionante como as vozes da esquerda, eu acho que isso mostra um pouco de perda de senso, assim, de noção. Sabe quando quebra a bússola da pessoa e ela tá desnorteada? A impressão que dá dos esquerdistas do evento de ontem é mais ou menos esta. E daí, o problema disso qual que é? Como eles têm a imprensa na mão, e a gente vai ver nas próximas pautas, a tendência é eles agressivarem ainda mais as ações ostensivas contra o povo, Adriles. É exatamente isso que você falou. Você não tem plano, você não tem nenhum tipo de argumentação sólida, mínima que seja, contra 1 milhão de pessoas colocadas na Avenida Paulista, defendendo a democracia real, defendendo a liberdade e o fim das perseguições às pessoas pela sua livre expressão. Então, o que sobra à esquerda? A agressão. A agressão verbal, a dominem, pessoal, é dizer que o povo é feio. É como se fosse uma criança de 5 anos que não tivesse o argumento e chama a outra. Você é feio, você é bobo, você é chato. Agora, traduz-se aí um preconceito gigantesco. Porque as bases, as hostes populares de Bolsonaro, as hostes populares das pessoas que defendem os valores tradicionais de família, de cristianismo, de liberdade, de separação entre os poderes, de livre expressão, liberdade de expressão, de devido processo legal, olha só, esse é o povo real brasileiro. Essa é a face real do povo brasileiro. Então, é essa face real do povo brasileiro, que não é elite intelectual ou financeira, como a Márcia Tiburi, que ela chama de feia. Agora, feiura, pra mim,
eu que não sou exatamente também um homem bonito, feiura é ditadura. Feiura é massacrar adversário político. Feiura é prender uma pessoa até a sua morte, como Clécio Pereira da Costa. Feiura é não dar o devido processo legal. É instaurar inquérito de ofício em que o juiz se coloca como promotor, juiz, vítima e condena pessoas sem a devida defesa, sem saber do que estão acusados. Feiura é ditadura. Monstruosidade feia é a ditadura que tem na face da Márcia Tiburi, que diz que existe uma lógica no assalto, que existe uma lógica naquele assaltante que pega o celular para roubar uma cervejinha, a feiura de um homem que foi presidente da República, foi condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, por ser um corrupto e que voltou ao poder, graças ou desgraças a uma questão jurídica, que o Supremo colocou ele no poder de novo. Um homem que não tem nenhum eleitor na rua. Eu volto a dizer, cadê os eleitores do Lula na rua? Cadê, Lula? Coloca 1 milhão de pessoas na rua como na Paulista. Cadê? Você não venceu as eleições? Feiura é a demagogia querendo falar pelo povo sem povo. Feiura é uma democracia sem povo. Feiura é um juiz que se coloca como representante do povo e arrebenta e prende pessoas dizendo a democracia sou eu. A democracia dela é o povo na rua clamando por liberdade e democracia como na Paulista ontem.